A gente está falando da última unidade do primeiro volume, né? Grécia Antiga, o nosso conteúdo que estamos estudando. Vou falar alguns conceitos inicial para vocês relembrarem, rememorarem que nós já estudamos, e depois eu vou fazer a correção da atividade na página 53 e 54, tá? Então vamos lá. O que estamos estudando? Formação da consolidação das cidades-estados gregas, né? As duas civilizações, as duas cidades-estados principais que estudamos, Grécia e Atenas, né? Cada uma com as suas especificidades específicas, né? E algumas coisas semelhantes. Também falamos sobre a ilha Creta, que foi muito importante na questão cultural, né? Principalmente para Atenas. Falamos também sobre a formação da cidade, os primeiros povos que vieram da Europa e se estabilizaram nessa região, formando a Grécia, né? Que povos são esses? Lembra que são 4, né? Então, esses povos, que espero que vocês lembrem o nome de cada um, quem chegou primeiro, quem chegou posteriormente, quem chegou por último, e todo aquele contexto, aquela modificação que aconteceu, a compreensão dessas cidades em relação a que ser cidadão, cidadania, a questão da democracia ideal de Atenas, né? A questão da mitologia, que é uma religião muito forte, que era onde os gregos utilizavam a mitologia para explicar a existência humana. Então, é todas essas questões que nós estudamos, né? E é uma sociedade antiga, né? Do século 20 a.C., né? Que inicia a vinda dos primeiros povos e tem todo aquele contexto que nós já estudamos e sabemos, né? E com base nessas questões que já temos em mente, nós vamos responder as questões da página 53 e 54, hora de estudo. Irei eu ler a questão e fazer a resolução da atividade. Algumas atividades, como vocês já sabem, porque vocês já fizeram, né? Que vocês têm que fazer no caderno. E essa vocês têm que me mandar a foto, a selfie da atividade. Então vamos lá. Questão número 1. Conforme os itens a seguir, associem os grupos da sociedade espartana à função de cada um. Então, primeiro grupo social, espartanos. Segundo, periecos. E terceiro, ilotas. Então, vamos adequar esse grupo social de acordo com as suas características. Ó, o primeiro, homens livres, que não eram considerados cidadãos espartanos, dedicavam-se às atividades comerciais. Então, quem eram esses livres e que tinha a função de desenvolver a questão do comércio? Eram os periecos, né? Então, é a opção número 2. Segunda opção, povos dominados, transformados em servos pelos espartanos, né? Os espartanos gostavam muito de guerra, gostavam muito de conquistar, de expandir seu território. E quando fazia isso, as pessoas, as civilizações que eles encontravam, eles pegavam essas pessoas e usavam elas como servos. E esses servos tinham o nome dentro da sociedade espartana de ilotas. Então, é a opção número 3. Última opção, nessa questão do número 1, é descendentes dos dórios, único grupo de cidadão, dedicava-se às formações militares, né? Então, quem que era esse grupo? Que eram os únicos considerados cidadãos. Lembra que eu falei que eram só os homens? Nada de mulheres cidadão, nada de estrangeiros cidadão, nada de crianças cidadão. Cidadão era apenas os espartanos, descendentes dos antigos povos que formaram a sociedade. Então, número 1. Então, ficou na sequência 2, 3 e 1. A questão número 2 é uma questão que vocês têm que fazer um texto, né, abordando essas concepções que está pedindo aí de A, B e C. Para vocês colocar essa resposta e esse texto no caderno. Então, o que vocês têm que abordar na atividade? As questões das migrações, né? Que povos que formaram as cidades e estados,
né, como é compreendida a questão da democracia nessas sociedades e a questão da escravidão e a dedicação dos espartanos à guerra. Então, é isso que vocês têm que contextualizar no texto de vocês. Na página 54, tem a questão 3, 4 e 5. Vamos lá. A 3, com base no conhecimento que nós já temos em relação à sociedade antiga grega, nós vamos adequar as informações como se é uma informação, uma ideologia ou uma atitude dos espartanos, nós vamos colocar E. Se for um conceito que retrata a sociedade ateniense, a gente vai colocar A. Então, vamos lá. Primeira opção, localizada na região da Lacônia, essa cidade tinha solo fértil, a qual possibilitava o cultivo de cereais como trigo. Sabemos que dentre essas duas civilizações que nós estudamos, uma tinha terra fértil e a outra não tinha terra fértil. E sabemos que é a Esparta. Então, registra aí. Coloca o Ezinho aí na primeira opção. Nessa cidade, a maior parte do trabalho era feito por escravizados. Os homens maiores de 18 anos, descendentes dos jônios, né, dedicava a vida política. Uma sociedade dedicava à questão militar, à formação do guerreiro ideal, e a outra cidade dedicava à questão do pensamento, de analisar a vida, de compreender as questões políticas, de construir uma democracia com o melhor formato, uma democracia idealizada, né? Então, estamos falando da Atenas, correto? Então, coloca o azinho aí na segunda opção. A terceira opção, vamos lá, vamos ver aqui. Democracia foi uma das características políticas dessa cidade-estado. Os cidadãos podiam participar da política. Então, com a resposta da segunda opção, já conseguimos responder a terceira opção, que é Atenas, né? Que eles focavam muito na questão da democracia e melhorar cada vez mais essa compreensão do que é ser cidadão dentro de Esparta. Vamos para a quarta. Dispunha de um sistema de governo centralizado e um pequeno grupo de pessoas cujas características eram dos ascendentes dos povos anteriores, né, que tinham riqueza, que eram ricos, nobres e eram poucos indivíduos, não eram todos que faziam parte desse grupo. Então, nós estamos falando de Esparta ou Atenas? Qual dessas duas privilegiava a descendência dos antigos formadores das cidades-estados? Sabemos que em ambas se priorizava essa questão. Quem era considerado espartano ou cidadão em Esparta eram os descendentes dos dórios, os guerreiros. E em Atenas eram os descendentes dos jônios, né, os pensadores, os intelectuais. A antepenúltima questão. Não havia escravizados, mas servos. Daí a gente já sabe, né? Já podemos responder, não precisamos nem ler a sequência, né? Porque uma usava as pessoas como servos, onde essas pessoas elas deveriam servir a uma pessoa que ela estava devendo, se fosse um servo por dívida, ou um servo que foi conquistado nas guerras que eles venceram. E na outra tinha os escravos. Esses escravos poderiam ser vendidos, transportados para outras regiões. Então tem esse processo. Esparta usava as pessoas como servos, né? E Atenas usava essas pessoas como escravos. Então aqui nós estamos falando da Esparta, porque não havia escravidão, mas servos. A última opção, na questão 3, vamos lá. A região de localização é a Península Balcânica. Ambas as cidades-estados estão nessa região, que é na região sul, né, da Grécia
que é a Península Balcânica. Então, vocês vão colocar o Ezinho e o A, ou o A e o E. A questão número 4 é para vocês escolherem uma dessas guerras que está escritas aí, que é as guerras do Greco-Pérsicas ou a Guerra do Peloponeso, e vocês vão relatar que fatos que aconteceram nessa guerra. Quem estava guerreando contra quem, qual o motivo da guerra, quem venceu essa guerra, né? A questão número 5 é para vocês fazer uma análise sobre a questão arquitetônica, os prédios, né, as construções realizadas pelos gregos, como que eles faziam as suas casas, né, os seus monumentos, os seus teatros. E observando isso, vocês vão olhar para a nossa cidade e perceber qual a ligação, o que vocês percebem de característica que tem na nossa cidade, na construção das casas, dos prédios, dos lugares públicos, que são semelhantes ao que existiu lá na Grécia Antiga. Então, é isso que vocês têm que desenvolver. Ok, espero que vocês tenham acertado todas as questões. A questão que vocês têm que escrever o texto, vocês me mandam a selfie da atividade, tá bom? E é isso aí. Até a próxima aula!